A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Obrigado. Que bom. Essa igreja aqui é muito gostosa. A gente se sente em casa. E é por esse motivo que num domingo cedo como esse, você foi dormir tarde ontem, mas hoje cedo aqui na casa do Senhor, lotando a igreja do Senhor, porque Deus tem feito através do pastor Edmar um ministério excelente. Significa um ministério abençoado, que edifica as pessoas, que une as pessoas, que manifesta o agir de Deus na nossa vida. Eu estou feliz nesta manhã. Eu, com a ilustração aqui do pastor Edmar, me senti bem, porque eu achava que eu era a única pessoa que tinha que apagar aquela luz, colocar um papel em frente à luz do HD TV antes de dormir. Eu falei, eu achava que era só eu, que bom. Então deve ter mais uns 3 aqui na igreja. Ninguém se manifestou, mas deve ter. Olhei para o pastor Fernando, mas não falou nada. O Ismael ficou na dele, o pastor Ismael. Falei, mas aí eu descobri que tem um plano lá, lá dentro que apaga depois de meia hora. Graças a Deus, não preciso mais levantar toda noite e colocar lá. Mas é uma alegria. Ontem fomos ricamente abençoados com o ministério aqui da igreja, do Ministério de Louvor aqui da igreja, do grupo que estou vendo aqui, graças a Deus, do Ministério do Coral dos adolescentes e jovens aqui da igreja, e do Bruno, que trabalhou tanto para termos o telão ali do lado de fora, e não foi preciso usar, e o vento ainda atrapalhou. Espero que o vento não tenha estragado, mas ali, porque derrubou a aparelhagem que estava do lado de fora, na quadra, mas fomos ricamente abençoados ali ontem à noite pelo ministério desta igreja, e por essa equipe pastoral, pelos irmãos, pela liderança, e tudo parece um grande desafio. Quando o pastor Edmar veio para cá, eu pensei, o que eu posso ajudar esse moço tão jovem? Ele era magro naquela época, apesar que ele está voltando a ser magro de novo. Eu elogio semanalmente, né, com 2 objetivos. Um, para ver se ele perde peso mesmo. Para outro, para ele permanecer. Mas ele realmente perdeu bastante. E naquela época eu pensei, Deus, como é que eu posso ajudar esse moço novo? Como é que eu posso ajudar? E aí pensei naquele livro, que eu conheci em 83, aquele livro. Ele é um livro de muito tempo. E em dar para ele, e louvo a Deus que deve ter feito algum efeito dentro do plano, da estrutura de Deus, do propósito de Deus. E agora, de novo, a igreja está num grande desafio, um enorme, imenso desafio, não é? Que é construir o templo. Está começando pelo lugar certo, o espaço da família, lugar certo, o centro familiar. Realmente o pastor Edmar é um homem de família, é um homem que vive a família, que prega para a família. Por isso que essa igreja é a primeira igreja, depois central, é a primeira igreja a ultrapassar na sua totalidade de membros, mais de 1000 membros, é a primeira de Campinas. Sabia disso? Vamos aplaudir com grande satisfação, pastor Edmar, graças a Deus, sua vida, pastor. Esta é a primeira igreja de Campinas, não é? E ontem, quando eu via o Ministério de Louvor, quando eu via o coral de jovens e adolescentes, eu creio que é o primeiro, neste momento, o único coral de adolescentes e jovens da cidade, o único das nossas igrejas aqui. Eu sei do investimento da igreja no espaço criança. Enfim, não é sem razão, não é sem motivo, não é sem propósito. Por quê? Essa igreja atrai tantas pessoas. É porque, na verdade, essa igreja está nas mãos do Senhor, porque o seu pastor está nas mãos do Senhor. Tem suportado as lutas, as provações e encarado os desafios, né, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Antes de pregar, só quero dizer mais uma coisa. Começa uma igreja, 2 coisas, aliás. Começa uma igreja que sempre cresce, graças a Deus. Eu louvo a Deus sempre pelo período, 3 anos da minha vida, 83, 85, que eu pude pastorear essa igreja, não essa igreja grande que você conhece hoje, mas era uma igreja tão pequena, de 50 membros, pode imaginar, ali na Santo Antônio da Alegria, e
e sempre eu guardo isso com grande carinho por aquele período que Deus me abençoou, e algumas pessoas ainda aqui na igreja daquele tempo que eu fui pastor. A última palavra que eu quero dizer é quando o pastor Edmar referiu-se à minha esposa, Patrícia. A última palavra que eu ouvi assim, maravilhosa, foi do meu irmão de sangue, o pastor Marcos Fernando, olhou para mim e disse assim: olha, Fernando, Deus não ia achar outra como essa para você em nenhum lugar da terra, apesar dele ser Deus. Eu falei assim: puxa, então a obra foi grande mesmo, porque ele me conhece, o meu irmão me conhece, então sabe do que ele está dizendo, e eu louvo ao Senhor, que abençoa, que restaura nossas vidas, nossas famílias, né? Esse tem sido um ano muito especial. Dia 20 de dezembro nasceu nossa neta, Beatriz, e quando o meu genro fez um almoço com os dois lados da família para anunciar o nome, ele disse: olha, ela chamar-se-á Beatriz, porque Beatriz significa aquela que traz alegria. Na hora eu recebi, opa, para todo mundo da família, aquela que traz alegria significa Beatriz. E o meu genro foi ordenado agora na última Assembleia Distrital, e também tive esse título de cidadão campineiro, que eu dediquei ao meu pai, Gonçalo Vilela de Oliveira, que está com o Senhor Jesus no céu, porque nós também estamos com o Senhor Jesus aqui na terra, não é isso, né? Mas ele está com o Senhor Jesus lá no céu. E eu dediquei a ele, por ter vindo para Campinas em 58, e ter duas coisas aconteceram boas na sua vida naquele ano. Uma, ele veio para Campinas. A segunda e melhor, ele conheceu Jesus Cristo como seu Salvador no mesmo ano de 58. E quando veio enfermidades e doenças na vida do meu pai, foi a igreja, eu jamais esquecerei isso, foi a igreja que dava mensalmente a cesta básica. Portanto, eu hoje sou adulto, tenho saúde, tenho vida, mas foi por meses e meses que a igreja deu aquela abençoada cesta básica, e que alguém, espero que ainda existe isso na cesta básica, mas que alguém incluía 2 pacotes de biscoitos. Porque geralmente você pega uma cesta básica, só tem sal, arroz, feijão, óleo, macarrão, sardinha, uma lata de atum, sardinha, fubá. Mas criança gosta do quê? De doce, alguma coisa doce. E eu louvo ao Senhor, porque podia ser, foi o Senhor que determinou, foi um anjo do Senhor. Vinha um pacote de biscoito morango, que era a minha cor doce preferido, e meu irmão chocolate. Então, quando a gente abria, esperava logo, orava para o pastor sair logo de casa, porque a gente só podia abrir a cesta básica depois que o pastor saía. Tinha dia que ele resolvia ler o Salmo 119, depois orar, campo missionário. Eu falei, meu Deus, e a gente seco para abrir a cesta básica, para pegar o pacote de biscoito ali de cada um de nós. E minha mãe ainda dizia, essa era a última parte, tem que durar o mês todo. Colocar embaixo do travesseiro, comia meia bolacha por dia. E o gostoso é quando meu irmão terminava primeiro que eu. Ele falou assim, eu tenho biscoito, você não tem. Coisas de criança. A igreja, portanto, nos acolheu, e foi dentro da igreja que eu aprendi a vida, os princípios, a amizade, a companhia, a comunhão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, é o nosso texto base desta manhã. Atos capítulo 5. Quantos minutos eu uso, pastor Edmar? Jesus que sabe. É uma resposta espiritual. Então eu tenho que ter juízo e bom senso aqui, né? No meu relógio meu relógio está um pouco adiantado, estou procurando um relógio que não tem relógio em nenhum lugar. É 15 para meio-dia, um pouco. 15 para meio-dia, é isso? Podemos ir até meio-dia e 15? Pode ser? Que bom que as irmãs deixaram já todo o almoço preparado. Quem não preparou, vai almoçar fora. Amém, irmãs? Amém? Amém. O amém foi fervoroso agora, né? Porque é duro chegar em casa e ainda assim, você olha para o fogão, não tem nada congelado na geladeira. Mas guarde uma coisa. No Brasil, não é? Toda segunda-feira, em geral, não é? O crente amanhece desesperadamente cansado.
veio para a igreja domingo cedo, escola dominical, culto da manhã, tarde, ensaio, culto da noite, porém é o único que amanhece ricamente abençoado. Então, isso é o que me consola. Quando eu chego em casa e não tem nada pronto, e nem dinheiro para almoçar fora, aí eu falo, mas estamos com fome, mas muito abençoados em nome de Jesus. Vamos ficar em pé mais uma vez, por favor, para a leitura da palavra. Sei que você está bem acomodado aí, mas os próximos 30 minutos você estará sentado. O texto base da mensagem de hoje é Atos capítulo 5, de 1 até o versículo 5 também, mas eu quero começar a leitura no capítulo 4, por gentileza. Capítulo 4, a partir do versículo 29, nós estamos entrando assim no meio de uma oração, a partir do versículo 29, 4, 29, estamos entrando numa oração, eles estão orando, nós chegamos para essa oração deles e diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia a abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Volta comigo ao versículo 3. Essa pergunta até a palavra coração. Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Mais uma vez, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Vamos orar. Deus nosso Pai, esse culto tem sido inspirador. Esse culto está enchendo o nosso coração do Espírito Santo do Senhor. Te louvamos, te adoramos, te servimos, te seguimos, nos alegramos com as vitórias, com os milagres do Senhor, nos alegramos com as transformações que o Senhor opera em cada um de nós aqui, que vamos crescendo na fé, crescendo interiormente, crescendo no amor, crescendo na maneira de ver o Espírito Santo tratando o nosso temperamento, o gênio, a maneira de lidar com a vida, de enxergar, de pensar, de sentir. Porém, ó Pai, nós queremos esta manhã abrir os nossos olhos da fé, ó Deus, e perceber e olhar se porventura o diabo não está tentando encher o coração de qualquer um de nós, se porventura durante a semana, ou a semana passada, ou no começo desse ano, ó Deus amado, de alguma maneira, em algum ambiente, ele começou, jogou uma sementinha no nosso coração, e a gente deixou essa sementinha ali, de repente, ela lançou uma raiz, pode ser raiz de amargura, pode ser raiz de ódio, de raiva, de ressentimento, mas a verdade, ó Pai, é que o diabo está tentando encher o nosso coração, mas te louvamos que a obra do Espírito Santo é infinitamente maior.
e nós escolhemos que o Espírito Santo encha o nosso coração. Pai, fala-nos com esta palavra, fortaleça-nos nesta manhã para viver mais e mais a Tua obra e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar-se. Nessas últimas 2 semanas, talvez quase 2 semanas, eu não sei, eu acho que o seu coração também, e às vezes dá vontade de não ver jornal, não assistir, não ler, mas se eu não assisto, eu leio o Correio Popular diariamente, e eu tenho ficado inconformado com a maneira, com aquele menino Bernardo, que não conseguiu se livrar. Não conseguiu se livrar. Primeiro, da perda da mãe. Depois, de uma madrasta, uma mulher horrível, maldosa, e um homem frouxo no mínimo e besta no mínimo, não conseguiu, bateu as portas do Palácio da Justiça, bateu as portas dos vizinhos, bateu a porta de um casal amoroso, bateu em todas as portas, não conseguiu. E a resposta é simples, porque o diabo continua enchendo o coração das pessoas. E quando um coração fica cheio da obra do diabo, a pessoa faz desgraças e tragédias na vida de inocentes e de muitas outras pessoas. Eu gostaria que, na verdade, a partir do versículo 3 aqui de Atos capítulo 5, eu gostaria que, antes de Ananias cair morto, eu gostaria que ele tivesse respondido. A mensagem estaria pronta, que ele tivesse respondido, olha, foi por causa disso, foi por causa... Eu gostaria que tivesse dado tempo para levar para o pronto-socorro, o SAMU chegar, levar para o hospital, dar tempo de chegar lá, entrevistar. Diz aqui que eu vou dizer para a igreja, Ananias, você é membro da igreja, os apóstolos, os pastores da igreja, a igreja crescendo todo dia, batismo com o Espírito Santo, gente cheia do Espírito Santo, vida transformados, como é que pode, em meio a tudo isso, e Satanás enchendo o teu coração. Responde para nós, diz para nós como é que pode. Se a igreja que teve o melhor pastor, foi essa igreja aqui, os melhores pastores, os apóstolos. Se for uma igreja que viveu o maior momento de curas, milagres, maravilhas, o maior foi essa igreja. Uma igreja de gente amorosa, generosa, transformada, e ainda assim dentro do ambiente, alguém batizado, alguém vivendo a igreja lentamente. O diabo foi enchendo o coração de Ananias. E eu tentei encontrar essa resposta. Não é o que eu quero dizer da mensagem, eu vou dizer o que eu vou tentar conseguir. Eu tenho 2 folhas de anotações, mas eu encontro pelo menos aqui 7 respostas nesse contexto aqui. Por que que o diabo encheu o coração de Ananias? Por que que o diabo conseguiu? Por que que ele conseguiu? Por que que Ananias permitiu que o diabo fosse enchendo o coração dele? Primeira resposta que eu encontro é essa: achar que viver de aparência não tem consequência. Viver de aparência não tem consequência. Veja, para o culto, todos igual, mesma oferta, mesmo culto, mesmo louvor, mesma igreja, mesma cadeira, tudo igual, mesmo pastor. Mas, na verdade, Ananias está vivendo apenas de aparência. Guarde uma coisa: viver de aparência significa que aquilo que você está falando não é o que de fato você está pensando. Viver de aparência é aquilo que você está fazendo não é de fato o que você está querendo. Pense nisso. Aquilo que você está falando não é de fato o que você está pensando. Aquilo que você está fazendo não é de fato aquilo que você está querendo. E se você percebe que você está numa crise assim, numa luta assim, que a Bíblia descreve várias vezes, servos e servas do Senhor numa luta, a carne querendo uma coisa, o Espírito dizendo outra. Sempre que isso acontecer, diga sim para o Espírito Santo de Deus e diga não para a sua carnalidade. E venha ao altar tantas vezes quanto você precisar, venha, se ajoelhe, ore, chore, clame, para não ser tarde demais, mas não deixe Satanás encher seu coração. Segunda resposta, eu só vou ler as respostas. Segunda resposta pela qual, se Ananias fosse responder, por que Satanás encheu o seu coração, Ananias? Porque ele não teve quem o corrigisse. Veja, a esposa dele sabia o que ele estava pensando.
A família sabe o que você pensa, a família sabe o que você sente, a família sabe o que você acha. A sua família sabe, da criança mais nova ao adulto de mais idade, não tem como você enganar. A nossa família sabe o que nós pensamos, o que nós queríamos, o que nós gostaríamos. E no caso de Ananias, a esposa sabia, mas ela não corrigiu, ela não alertou. Pelo contrário, ela até apoiou. Porque vejam que o texto não fala do casal. O texto não está se referindo a casal. Diz o versículo 1: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, vendeu. Quem é que vendeu? Os dois, diz ele. Ananias vendeu uma propriedade. A iniciativa foi de Ananias, o plano foi de Ananias, a vontade foi de Ananias. E, infelizmente, sua esposa não diz: bem, peraí, pensa melhor. Pensa melhor. Faltou quem corrigisse, faltou quem alertasse, faltou quem disse: espera aí, eu estou vendo isso, onde você pretende chegar com isso, qual é a sua ideia, o que você está querendo? Pensa primeiro, vai orar primeiro, vai pensar, procura o pastor primeiro, procura um dos pastores da igreja, se aconselhe, troque uma ideia. Ele não teve quem corrigisse. Terceiro lugar, porque Satanás encheu o coração de Ananias, porque Deus não estava em primeiro lugar na vida de Ananias. Quando você começa a andar com o Senhor Jesus, nem sempre Ele é o primeiro na sua vida, mas depois de um tempo já andando com o Senhor Jesus Cristo, a pergunta é: por que o Senhor Deus ainda não é o primeiro na sua vida? Por que ainda não é o primeiro? Para Ananias não era o primeiro. Diz o texto aqui, logo no versículo 2, que ele, de acordo com a sua mulher, com o apoio da sua mulher, ele reteve parte do preço, e a outra palavra é: e levou o restante. Levou o resto. Por que levou o resto? Por que levou o restante? Por quê? Porque Deus não era o primeiro na sua vida. Porque, na verdade, para Deus ele levava o que sobrava. Que quando você leva para Deus o que sobra, portanto, se sobrar alguma coisa, você leva para o Senhor. Não, desde o Velho Testamento, diz que aquilo que fazemos para o Senhor tem que ser da nossa primícia, tem que ser o primeiro. Eu sempre tive lá em casa, sempre temos um orçamento que nós colocamos dízimo, nós colocamos comida, porque vem em segundo lugar, não é isso? Depois eu coloco sabonete. Eu estou dizendo isso porque já que um pastor Edmar abriu um confessionário aqui, né? Quando eu entro num supermercado, a primeira coisa que eu faço, eu procuro sabonete. Não sei o que acontece, não sei se faltou sabonete. Acho que eu fui criado naquela época da vida que eu era nenê, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Acho que foi isso. Então, porque... enfim, mas dentro de casa nós temos esse orçamento. O que é que vem primeiro? O que é que vem segundo? O que é que não pode faltar? O que é que não pode... Aí depois, se sobrar alguma coisa, aí vai. Nós passamos muitos anos em casa sem ter TV a cabo. Caderno de orçamento, caderno do nosso orçamento mensal. Ganhamos isso e os filhos sabem. Ganhamos isso, dízimo, compra do mês, água, luz, telefone, tal, impostos, escola, faculdade dos 2 filhos. Por anos a gente não tinha dinheiro para ter, por anos, TV a cabo. Se fosse para crescer traumatizado, meus filhos teriam que ser traumatizados. Por quê? Não tinha, no orçamento não cabia. Não cabia. Muito bem, por que Satanás encheu o coração de Ananias? Porque Deus não estava em primeiro lugar na sua vida. Ele levava o resto para Deus, o que sobrar. Por quê? E vem a outra resposta. Porque Ananias não estava procurando agradar o Espírito Santo, mas ele estava querendo fazer a sua própria vontade. Agradar a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, nós pastores, nós não estamos aqui para agradar-nos a nós mesmos, cada um a si mesmo. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Por que Satanás conseguiu encher o coração de Ananias? Ficou fácil encher o coração de Ananias. Sabe por que ficou fácil? Porque, na verdade, ele queria agradar a si mesmo. Ele queria fazer a sua própria vontade. Ele queria ver-se satisfeito e não agradar a Deus. Mais 2 respostas. Por que Satanás encheu o coração de Ananias? Essa aqui, muito importante. Porque ele não estava ouvindo mais a Deus. Irmãos,
cada culto que a gente chega, cada dia da nossa vida que lemos pelo menos um versículo, que fazemos uma oração, mais do que falar, guarde uma coisa, nós precisamos ouvir. Cada culto que você vier para a igreja, venha dizendo: Senhor, fala comigo nesse culto, fala comigo. Pode ser que Deus fale com você através do som da guitarra, pode ser que Deus fale com você na hora dos anúncios, pode ser que Deus fale com você inclusive na mensagem, mas peça o seguinte: Senhor, fala comigo, meu Deus. Pode ser num abraço de um irmão, pode ser no momento da oração, pode ser num versículo da Bíblia que o pastor nem pregou sobre aquele versículo, leu e falou de outro versículo, mas Pai, fala comigo. Por que Satanás conseguiu encher o coração de Ananias? Porque ele não estava ouvindo mais a Deus. Estava no ambiente da igreja, os apóstolos eram os pastores, mas ele não estava ouvindo mais a Deus. E quero dizer mais uma resposta aqui antes de ir para a segunda parte. Eu prometo terminar meio-dia 15, mas há uma segunda parte ainda, que é a melhor que eu quero dizer. Essa é para alertar. Por que Satanás encheu o coração de Ananias? Porque não pensou nas consequências sobre a sua família. Não pensou. O versículo 5, que termina, diz que ele morreu. Mas o versículo seguinte diz que a sua esposa também morreu. Ou seja, ele não pensou, porque às vezes nós achamos que, se nós vamos fazer alguma escolha, que ela vai refletir só sobre você, só você vai pagar as consequências. Não é verdade. Os que te amam também irão sofrer as consequências. Louvado seja o Senhor, que diz na Bíblia, no Velho Testamento, que a maldição vai até a terceira e quarta geração. E nós não vamos entrar, mas diz que as misericórdias do Senhor e as bênçãos do Senhor vai até 1000 gerações. Aleluia! Que diferença maravilhosa. Quando o pastor Edmar fala da sua mãe, eu nunca esqueço da vida da sua mamãe e o culto de sepultamento da sua mamãe ali, mas quando ele fala, eu penso nisso, e nesse momento, dentro da mensagem, o Senhor diz: ó, maldição vai até terceira e quarta geração, mas bênçãos vão até 1000 gerações. Ananias não pensou nas consequências, reteve parte do preço, deixou o diabo enchendo seu coração, não observou, não prestou atenção, não notou, não vinha mais à igreja para ouvir, só vinha para falar, só vinha para reclamar. Ele não notou que com isso o diabo estava enchendo o seu coração. Mas eu quero ir para a segunda parte da mensagem, que nós precisamos do primeiro. A primeira parte é o remédio amargo, mas a segunda parte é a parte inspiradora. Porque no final do capítulo 4, versículos 36 e 37, também fala de um outro homem. Por que será que os dois estão aqui, um depois do versículo do outro? Por que Ananias vem depois de se referir a José? Porque diz o versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha, 2 homens. E o seguinte, Ananias. Por quê? Porque se Ananias deixou que o diabo enchesse o seu coração, Barnabé escolheu que o Espírito Santo enchesse o seu coração. Barnabé escolheu, é uma decisão. Ele não deu brecha para Satanás, ele não abriu o seu coração para Satanás colocando, e todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, todo mundo tem injustiça, todo mundo enfrenta coisas que não gostaria de ver, que é injusto, que é desonesto, todo mundo passa. Só que cada um de nós escolhe quem é que nós queremos que encha o nosso coração. Como é que Barnabé enchia o seu coração? Como é que Barnabé permitia que o Espírito Santo enchesse o seu coração? Porque como Pedro pergunta para Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Nós poderíamos perguntar para Barnabé, por que o Espírito Santo encheu o seu coração? Por quê? Porque o que é que você fez? E que bom que essa parte está aqui descrita. O que é que você fez, Barnabé? O que é que você fazia para que o Espírito Santo enchesse o seu coração? Primeira parte, versículo 29 aqui do capítulo 4, onde nós começamos a ler. Por quê? Primeiro, porque diante das ameaças da vida, diante das lutas da vida, dos obstáculos da vida, ele ora.
Amém? Ele ora. Está diminuindo o número de carros com versículo no vidro do carro. Está diminuindo. Eu gostaria de começar uma campanha aqui pelo pastor Edmar hoje. Daqui uns meses ele lançar uma campanha com versículos no carro. Já notou que não tem mais? Às vezes o que tem, o máximo que tem ainda sobrou é nas mãos de Deus, e às vezes a identificação da igreja. Mas versículo, dias atrás eu estava na Delfino Sintra, saí do cartório ali, e o carro da frente dizia assim para mim, ora que melhora. Oh, amém. Eu comecei a orar imediatamente. Ora que melhora. O outro carro dizia assim, né? Jesus Cristo está vivo. Acabei de falar com ele. Oh, aleluia. Nós precisamos disso. Ora mais. Você está lutando mais, é mais oração. Ora diante das ameaças. Ora que o Espírito Santo enche o seu coração daquilo que precisa estar cheio no seu coração. Por que, Barnabé? Porque o Espírito Santo encheu o seu coração, Barnabé, e não foi Satanás. Por quê? Porque Barnabé se via como servo de Deus e não como sócio de Deus. Olha o que diz o versículo 29 ainda. Diz assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Guarde uma coisa, Deus não é seu sócio. Você é servo de Deus. Deus não é seu sócio. Sociedade aqui na terra, monte de sociedade, um tem direito a 20%, outra 40%. Essa semana mesmo, o irmão da igreja, pastor, fiz uma sociedade, 60 por 40. Aí eu logo pensei, quem vai levar 40, quem vai levar 60? Eu vou levar 60, ele vai ficar com 40. Sociedade, não. Deus não é seu sócio, Deus é seu Senhor, Deus é seu Rei, Deus é seu Salvador, Deus é o dono da sua vida. Barnabé, porque o Espírito Santo encheu o seu coração, Barnabé? Porque na verdade, Barnabé responderia, porque na verdade Deus é o Deus da minha vida. Eu confio nele, eu creio nele, eu descanso nele, eu falo com ele, eu ouço sua voz, eu recebo sua palavra, eu sou servo de Deus. E Deus não é meu sócio, eu não dou ordem para Deus, eu não mando nada para ele. É ele que manda, e eu posso descansar nas suas ordens e na sua vontade. Por que, Barnabé? O Espírito Santo encheu o seu coração. Terceira resposta. Porque Barnabé enfrentava os problemas na companhia dos irmãos. Meu irmão, minha irmã que está enfrentando uma luta, pare de enfrentar essa luta sozinha, pare de enfrentar essa luta sozinho, meu irmão. Peça pelo menos para um pastor ou alguém líder do seu grupo, professor da sua classe, mas não continue enfrentando a luta sozinho e sozinha. Peça ajuda dos irmãos. Peça ajuda. Porque quando a gente fica sozinho, nós falamos as piores coisas sozinhos. Não sei, talvez você nunca tenha falado, mas eu já disse para mim em alguns momentos de raiva, sou um burro, sou um besta, mereço mesmo, sou um tonto. E é justo dizer isso para si mesmo? É certo dizer isso para si mesmo? É nada. Isso é a voz que o capeta gosta. Quem gosta disso é Satanás, que gosta de uma palavra dessa contra si mesmo. O Espírito Santo jamais diria isso. No mínimo diria, olha, eu errei, mas o Espírito Santo continua guiando a minha vida. Eu não fiz o melhor, eu não acertei o pênalti, eu não chutei nem na trave, mas eu sei que há uma próxima partida, eu sei que o Espírito Santo continua dirigindo e guiando a minha vida. Portanto, não enfrente seus problemas sozinho, chegue para a igreja, para o culto de oração, chegue primeiro, ore primeiro. Se alguém precisa de oração, não estou vendo a taça de pedido de oração, não tem mais aqui, pastor? Não tem mais a taça, mas enfim, tem algo, muito bem, que bom não tem pedido de taça, você põe no bolso do pastor. Não só o pastor Edmar, não, põe nos outros também. Mas, o que eu quero dizer com isso é, não enfrente suas lutas sozinho, enfrente suas lutas aqui na igreja, orando, chorando, cantando, entregando, ouvindo a palavra de Deus, porque assim o Espírito Santo vai encher o seu coração.
Barnabé, por que o Espírito Santo encheu o seu coração, Barnabé? Porque Barnabé confiava no plano de Deus, da mão estendida. Diz o versículo 30, eles estão orando, dizendo: Senhor, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Por que o coração de Barnabé era cheio do Espírito Santo? Porque ele confiava. Como diz Isaías 59, versículo 1, a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para abençoar. Barnabé confiava. Ele não tinha que ficar escondendo, ele não tinha que ficar trazendo o restante, o resto. Deus era o primeiro. Ele confiava na mão de Deus, ele estava na companhia dos irmãos, ele enfrentava a sua vida, alegrias e tristezas na igreja, lutas e vitórias na igreja. Ele confiava no plano de Deus de abençoar. Deus pode levar para o céu no momento em que Ele quiser. Isso nos assusta, a verdade. Na semana passada, um grande amigo e querido irmão chamado Onofre, que eu ganhei para Jesus através da sua filha, veio para um casamento, uma menina de 10 anos num casamento, foi fazendo o casamento, na saída ela entrou no carro e disse: pai, amanhã quero voltar para essa igreja. E a mãe perguntou: vai virar crente agora, é? E ela, que mora na região da Vila Marieta, diz assim, a mãe diz assim, para piorar: se você quer ir, vai de ônibus. E não é que a menina fez o quê? Foi de ônibus. E eles com o coração na mão, putz, falando isso, achando que ela não iria. Pegou um ônibus na rua do Torbitim, foi para a igreja. Ela não sabia que a mãe era desviada dos caminhos do Senhor Jesus. A mãe voltou para Jesus, o pai se converteu para Jesus, a irmã se converteu para Jesus, o irmão se converteu para Jesus Cristo. Há um plano de Deus. Esse irmão faleceu com 60 e poucos anos a semana passada, mas eu olhei para aquela irmã, esse pastor, Deus sabe como cuida e o que faz na vida de cada um de nós. Se nós duvidamos isto, o diabo começa a encher no nosso coração. Mas se nós cremos nisso, o Espírito Santo enche o nosso coração e faz a obra que Ele quer operar em nossa vida. Por que, Barnabé, o Espírito Santo encheu o seu coração? Por quê? Porque eles oravam e se renovavam no batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Barnabé, por que o Espírito Santo encheu o seu coração, Barnabé? Por que não foi Satanás? Barnabé diria: porque os nossos cultos de oração, nós buscávamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Nós nos renovávamos, havia um renovo no culto, nos cultos vinha um renovo do Espírito Santo, a gente saía cheio, porque quantas vezes nós chegamos para a igreja vazios. Semana foi difícil demais, luta demais, problemas, lutas, tentações, quedas em pecado. Quantas vezes nós chegamos à igreja, o povo chega para a igreja, nós chegamos para a igreja vazios. Por isso que o culto existe, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir, porque deu aqui 12:15. Eu quero concluir fazendo essa pergunta: quem está enchendo o seu coração? Será que algum colega de trabalho com conversa errada para cima de você? E por causa da boa educação, você escuta, e ele faz do seu ouvido o que ele bem entende, fala, e você escuta, fala, e você escuta, fala e você escuta. Você acha no começo que aquilo não vai fazer mal, mas daí 3 dias, 5 dias, uma semana, você já está pensando diferente, olhando para o chefe diferente, olhando para os outros colegas diferente, olhando para o dono da empresa, ou para os funcionários diferente, porque aquela palavra maligna daquele colega está enchendo o teu coração. Quem está enchendo o seu coração nos últimos dias? Será que algum irmão da igreja enchendo sua cabeça de fofoca? Ah, você viu? Ah, você viu? Ah, você viu? Você viu? Você viu? E vai enchendo. E vai enchendo. Aí daqui a pouco, no próximo domingo, você não levanta tão disposto. No final da tarde, você vai preferir ficar assistindo o jogo do que a esposa começa a chamar bem, hora, tomar banho, que vamos, bem, vamos, bem, e começa a demorar, atrasar. Por que está acontecendo? Alguma fofoca lá dentro começou a fazer mal.
Quem é que está enchendo o seu coração? Será que é a internet com seus conteúdos imorais, injustos? Quem é que está enchendo o teu coração? Todos nós estamos expostos para o bem ou para o mal à internet, todos nós expostos para o bem ou para o mal. Será que ela está enchendo o seu coração? Será que você está selecionando o que ver, o que ouvir, onde passar, onde entrar? Mas eu quero numa última pergunta. Quem encheu o seu coração? Será que são os seus próprios sentimentos? Sentimentos? Será que são os seus próprios sentimentos adquiridos na infância, ou na adolescência, ou na juventude? Que sentimentos você tem alimentado aí dentro? Que sentimentos?